Só se fala na série Ruptura, original da Apple TV+. Uma série que usa o ambiente do trabalho como uma ferramenta de explorar questões extremamente profundas e bem reflexivas. E vocês estavam pedindo para que eu assistisse essa série, assisti ela e vim aqui conversar com vocês sobre as lições que Ruptura traz pra gente. Tem muita coisa incrível escondida ali naquela produção que vai muito além de todas as peculiaridades que a gente viu nesses 9 episódios. Vem cá que o nosso papo vai ser papo cabeça, mas você sabe, papo cabeça bem gostoso. Vem! Fala, meus amores, aqui é a Rafa Gomes, sejam super bem-vindos ao meu canal. Se essa for a sua primeira vez, já se inscreva no canal e também ative as notificações para você receber as novidades. No Instagram eu tô lá no @Rafa Gomes e no TikTok tô no @Rafa Gomes C, dando dicas, comentando curiosidades, falando sobre vários assuntos e também mostrando um pouquinho da minha rotina. Então corre pra lá pra você continuar pertinho de mim. Recadinhos dados, pega sua bebida e pega o seu snack favorito, porque nós vamos falar sobre Ruptura, produção criada por Dan Erickson e que conta com Ben Stiller como um dos produtores e também o principal diretor. Ele dirigiu 6 dos 9 episódios aqui e essa trama, ela é uma ficção científica e, é claro, traz muito mistério e muito suspense numa trama que se passa dentro de um ambiente profissional da empresa Lumon, onde as pessoas elas podem compartimentar-se para poder viver as suas vidas pessoais sem que essas vidas pessoais reflitam diretamente nas suas vidas profissionais. Ou seja, é como se eles fossem realmente rachados no meio e uma parte deles apenas conhece a parte do trabalho e a outra parte apenas conhece a parte pessoal. É uma trama bem interessante, porque quando a gente fala de ambiente de trabalho, existe muito essa pegada de pensar em compartimentar-se dentro do ambiente profissional, né? Deixar os seus problemas de casa para fora da porta do trabalho e concentrar-se unicamente naquilo que você tem que desenvolver dentro do ambiente profissional. Mas nós não somos máquinas, nós não somos robôs, nós somos pessoas. E esse é um dos grandes questionamentos que a série traz. Quando a gente tenta se compartimentar, se livrar de uma parte que é tão importante nossa, tanto a parte profissional quanto a parte pessoal, a gente não apenas se torna pessoas incompletas, mas nós nos tornamos pessoas desumanizadas. Nós somos retirados da nossa própria humanidade. Um assunto que eu quero me aprofundar um pouquinho mais com vocês daqui a pouquinho. E eu gostei demais de como eles trouxeram esse assunto aqui de uma forma que é atraente. Essa é uma série que, visualmente falando, é lindíssima, ela é bem minimalista, ela não aparenta ser uma série que se passa em plenos 2022, ou pelo menos nessa década que a gente está vivendo, mas ao mesmo tempo ela tem elementos que corroboram uma tecnologia extremamente avançada, obviamente, porque a gente está falando dessa questão de você fazer uma ruptura em si mesmo, ao mesmo tempo que ela também mescla com elementos mais antigos, desde os computadores a outras circunstâncias que envolvem o ambiente de trabalho, os veículos também, os carros, eles são carros mais antigos. Eu adoro séries de ficção científica com essa pegada mais pós-apocalíptica que sempre tenta mesclar o antigo old school com uma pegada mais contemporânea. É como se a humanidade, quanto mais evoluísse, fizesse um retrocesso em si mesma também. E é isso que a gente enxerga nesses elementos do design de produção da série Ruptura. Os computadores, eles têm essa pegada um pouco mais antiga, tudo é muito mais vintage, entre aspas, um pouco mais antigo, um pouco mais também minimalista mesmo, são sempre tons claros. O predominante, obviamente, é o branco, tudo ali é branco para tudo que é lado, o que passa essa sensação de paz, essa sensação de plenitude, de limpeza. É uma cor que obviamente é escolhida de forma proposital para trazer esse ambiente de serenidade, trazer um ar de serenidade em contraste com o azul, que são as cores mais fortes entre os personagens. Eles estão sempre usando variações de azul. Nos últimos episódios a gente já percebe que eles estão num tom de azul um pouco mais escuro e são cores que também se comunicam com a audiência, ainda que muita gente não consiga perceber. Todas essas questões do figurino ao design de produção, a sala de descanso que a gente chama ali, né? A sala de bem-estar, a parte da copa também, tudo que tem naquela série é feito de alguma forma para se comunicar com os personagens e, obviamente, entregar uma mensagem específica para a audiência.
Então é uma série que, desde a sua parte visual até a sua parte de construção narrativa, ela é muito bem alinhada para fazer com que a audiência tenha uma experiência muito imersiva e muito instigante e também sufocante, porque pensa comigo, um mundo sem cor é um mundo que é difícil extrair de nós emoções mais fortes, e a gente vê muito isso dentro da empresa Lumon, que é a empresa na qual os personagens trabalham. É uma empresa que, por não ter cores, não ter uma estética muito elaborada, ser muito mais clássica e minimalista em toda a sua composição, ela visa também extrair o mínimo de emoções possível dos personagens, porque tudo que eles querem é que os personagens realmente se comportem como pessoas fragmentadas, que estão ali naquele ambiente de trabalho e que vivem e giram em torno desse trabalho que eles fazem, que é um trabalho importante e misterioso, como a própria série aponta, mas que é um trabalho que nem eles mesmos sabem o que é. Então tudo segue como um mistério, e a fim de não provocar emoções nos personagens, o ambiente ele é construído dessa forma que engole os personagens, porque tudo é amplamente claro, tudo é amplamente distante deles. Existe apenas uma mesinha para cada um, não existem muitos elementos, não existem artefatos decorativos demais, tudo é muito simbólico e simples para impedir que a parte emotiva, psicoemocional dos personagens aflore dentro do ambiente de trabalho. O que eu achei muito legal, porque hoje em dia se fala muito mais sobre qualidade de vida no ambiente de trabalho, porque as pessoas elas não são fragmentadas, não tem como a gente se separar. Se você teve algum problema na sua casa, naturalmente o seu humor será afetado, e quando você chegar no seu trabalho, o seu humor vai estar comprometido até para se relacionar com as pessoas. A gente não tá bem o tempo todo, a gente não é um boneco de posto que fica balançando o tempo todo, sem propósito ali, sem saber o que está acontecendo ao redor. Nós somos pessoas que são feitas de corpo, alma e espírito. Nós temos uma mente, nós temos uma alma e nós fomos feitos para sermos seres espirituais. Então tudo é muito sincronizado, existe uma sinergia entre todas as partes do nosso corpo, do nosso organismo, que elas não podem ser separadas. E a série mostra isso de forma muito bacana, sobre como, por mais que você tente dissociar a pessoa de si mesma dentro do seu ambiente de trabalho, isso é impossível, porque todos nós levamos um pouco de nós para dentro da nossa empresa, para onde a gente trabalha. Seja um pouco de nós, que seja algo bom ou seja algo ruim, seja algo da nossa personalidade, seja algo que nós adquirimos no nosso convívio pessoal, seja algo que tenha a ver com algum problema que a gente possa estar enfrentando, ou até mesmo algo que tenha a ver com alguma alegria que nós estamos vivendo também. Então, essa é uma série que leva a gente a refletir muito sobre isso, não apenas sobre essa questão de como não é possível se compartimentar para evitar se comprometer dentro dos ambientes, assim como também sobre a questão do sadismo profissional. Porque como a gente fala mais sobre saúde emocional no ambiente de trabalho, logo as empresas hoje elas não conseguem mais exigir tanto um comportamento mais robótico, como antes era muito mais exigido, como antes era um certo critério sine qua non. Vocês entendem o que eu quero dizer? É claro que a gente sabe que existem empresas que são muito carrascas com seus profissionais, existem ambientes de trabalho que ainda são muito perversos, mas hoje, como a discussão sobre saúde mental aumentou muito, principalmente por conta da pandemia, algumas empresas estão começando a repensar as suas posturas em relação ao profissional. Ao invés de dissociá-lo da sua vida pessoal, dos filhos que ficaram na escola, do esposo que talvez esteja doente ou dos problemas financeiros que essa família esteja enfrentando, as empresas elas estão sendo orientadas a redefinirem a forma como elas lidam com essas pessoas, entendendo que todos nós somos pessoas integrais. Nós fomos feitos por Deus para sermos inteiros, não para sermos fragmentados e separados. A minha vida com Deus é isso, a minha vida com os meus amigos é isso, a minha vida com a minha família é isso, a minha vida com meus colegas de trabalho é isso, a minha vida com as pessoas da minha igreja, do meu grupo, sei lá de onde você costuma frequentar, é assim. Nós não fomos feitos para sermos diversas pessoas em diversos ambientes. Deus nos fez para sermos pessoas integrais, para sermos pessoas que usam as suas experiências difíceis e experiências positivas
para impactar a vida de todo mundo, seja em casa, seja no trabalho, seja no grupo de pessoas, seja na sua comunidade, seja no meio de família, seja no meio de colegas, onde quer que você esteja. E um pouco antes a gente estava falando sobre a questão da desumanização, e esse é um dos aspectos mais fortes que eu encontrei nessa série. Essa questão de como essas pessoas que convivem no ambiente de trabalho, que são chamadas de internos, elas não são consideradas pessoas pela própria empresa e elas não são consideradas como importantes. Então, os anseios que elas possuem, as vontades que elas têm, nada possui valor dentro daquele ambiente de trabalho, porque elas são realmente como uma espécie de máquina. Elas são supostas máquinas que estão ali para executarem funções bem mecânicas e para depois disso repetirem esse ciclo de forma ininterrupta, e até o desejo de você se desvencilhar desse ambiente de trabalho tão tóxico é um desejo que não existe. Você pode tentar fazer isso, mas não existe uma saída para quando você está dentro desse ambiente. Então esse é um contexto que vai tirando todas as características éticas e morais dos personagens, porque como eles são tratados como objetos, eles são tratados como máquinas. Eu ia até falar que eles são tratados como bichos, mas não dá nem pra chegar nisso, porque eles não são tratados nem como bichos, eles são vistos como objetos que podem ser descartáveis, mas a empresa precisa de mais deles para descartá-los. Mas de qualquer forma, ela manipula cada uma dessas pessoas a seu favor e vai extraindo todo o resquício de humanidade, de ética, de moral, de costumes, de valores e até mesmo de sensibilidade. Tudo isso é retirado para que essas pessoas se tornem realmente figuras que servem para um único propósito e que não são dignas de levar uma vida. Elas não são consideradas seres viventes. Eu acho isso algo tão surreal e tão maluco, porque hoje a gente vive num contexto em que nas mídias sociais as pessoas estão se desumanizando cada vez mais, e eu acho que desumanizar é justamente você tirar tudo aquilo que a pessoa tem por conta de algo que ela fez no passado, seja um erro, seja uma fala que ela cometeu, seja um erro que essa pessoa cometeu mesmo, seja algum comportamento que essa pessoa teve em um determinado momento da sua vida, tenha sido uma posição, independente do que for. E as pessoas estão desumanizando umas às outras demais no mundo que a gente vive hoje. O Twitter, eu sempre falo isso aqui, me julguem, fiquem à vontade, mas pra mim o Twitter é o lixo tóxico da humanidade. Eu sempre falei isso, porque ainda que eu saiba que existem pessoas incríveis ali no Twitter tentando deixar sua marca, tentando fazer a diferença na vida das pessoas e tentando mudar um pouco dessa cultura da desumanização por meio do cancelamento, fato é que o Twitter é a casa do cancelamento e é também a casa onde as piores coisas são ditas umas às outras. O desejo de você ver a pessoa simplesmente se deteriorando só por causa de um erro que ela cometeu, o prazer de ver a pessoa se dando mal, perdendo oportunidades de trabalho, perdendo contratos de parcerias, ou seja lá o que for. Quantas pessoas nos últimos meses, desde que 2022 começou, e que de repente viram seus nomes serem bombardeados no Twitter e perderam absolutamente toda a estabilidade que elas tinham nas suas vidas, estabilidade financeira, estabilidade profissional. E isso é algo que me machuca demais, porque não existe espaço para o perdão dentro do Twitter. Parece que não existe espaço para um recomeço, as pessoas não têm uma segunda chance, e essa questão da desumanização tá ficando tão dolorosa que pessoas estão considerando tirar as suas próprias vidas por conta de tudo isso que tem acontecido em virtude da cultura do cancelamento. E pra mim, a cultura do cancelamento nada mais é do que uma desumanização do ser humano, e a série Ruptura fala sobre desumanização. E ainda que cancelamento seja um viés e o que a série Ruptura seja outro, completamente diferente, quando a gente fala de desumanização, existem diversas formas de se fazer isso com uma pessoa. E eu amei o jeito que a série Ruptura trouxe isso. Ela é uma série que conta com 9 episódios, 6 deles foram dirigidos pelo Ben Stiller, e tem uma coisinha que você tem que ter um pouquinho mais de paciência, porque a série ela tem um ritmo lento. Ela tem um ritmo bem lento, mas em contrapartida, todos os elementos que compõem a série, dos personagens, a caracterização de cada um deles, a caracterização dos ambientes,
tudo coopera para despertar a sua curiosidade, para despertar algo em você, acender uma luzinha e deixar você atento e com vontade de ir mais além com a série. Então, ainda que a série tenha um ritmo lento, vale a pena você acompanhar cada um desses episódios que são um pouco mais devagar para chegar no clímax da história, que compensa muito esses momentos de lentidão. É uma série que eu fiquei apaixonada, já teve a sua segunda temporada confirmada. Ela é estrelada pela Patricia Arquette, que é uma atriz incrível que recebeu o Oscar pela sua performance no filme Boyhood, que é um filme incrível também. Ela conta com Adam Scott, que é um ótimo ator também, que é mais conhecido pelas suas comédias, e John Turturro, que vocês devem conhecer muito bem como o Falcone lá de The Batman. Vale a pena assistir lá na Apple TV Plus. E se você gostou desse vídeo, não sai daqui do canal, porque tem sempre muita coisa boa, ok? Um beijo e a gente se vê na próxima. Tchau!